Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. São 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolheram eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por... esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Amém? Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos. Fala conosco através de tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito. Unge-nos, Senhor. Unge, Espírito Santo. Em nome de Jesus, unge as nossas vozes, unge a nossa mente, o nosso corpo, esteja cativo em obediência à tua voz. Que todo valente seja amarrado no abismo, e que somente o teu Espírito fale neste lugar e ninguém mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Misérias, já foi. Já foi. Nós vivemos num tempo muito semelhante a esse tempo aqui que está descrito em 1 Reis 18. Um tempo de crise espiritual, aonde é uma crise tão grande espiritual que é muito fácil você distinguir o que é de Deus e o que não é, muito embora há quem seja enganado. Muito embora haja quem seja ludibriado, há quem seja corrompido, há quem seja fascinado. Mas Elias aparece num cenário de caos, de crise espiritual, diante de uma nação que havia visto sinais, prodígios, maravilhas diante de Deus Todo-Poderoso. E essa mesma nação que viu tudo isso, que foi tirado do Egito, que viu os grandes feitos do Senhor, que viu o Senhor dando vitória no meio das guerras, sem espada, mas pelo poder que vem do alto, essa mesma nação agora, você vê eles entregues diante de Baal, adorando a um outro Deus, adorando, se prostituindo, entregando a sua vida, a sua família para aquela entidade, para aquele domínio. E Jezabel matou os profetas do Senhor. Ela, junto com Acabe, há uma aliança ali política, e Acabe se casa com Jezabel, que introduz essa idolatria, essa adoração a um falso Deus, e o povo deixa de adorar ao Deus verdadeiro
e passa a adorar a Baal. Consequentemente, o altar é destruído, a adoração que era para ser feita para o Senhor, os costumes, os rituais e tudo aquilo que o povo havia aprendido, tudo aquilo que Deus havia direcionado eles perderam completamente o costume, perderam completamente as suas bases, os seus fundamentos e passaram a entregar a sua adoração a Baal. E nos cultos rituais eram feitos homens que se prostituíam nos altos com o culto a Azera, que era um culto, uma prostituição cultual. Ali representando uma aliança. Não é apenas porque Azera, se você depois verificar e procurar, era a representação, era como se fosse na mitologia cananeia, como se fosse esposa, uma entidade junto com Baal. E ali, consequentemente, todos aqueles que queriam adorar a Baal teriam que se deitar, teriam que se prestar, teriam que entregar os seus próprios corpos sexualmente, representando uma aliança. Não era apenas um sexo, mas era uma aliança que era feita, a aliança mesma, essa mesma, que eles haviam feito com o Senhor. E que depois, muito tempo depois, o próprio Senhor vai dizer, através do profeta Oséias, e pede para que Oséias, o profeta do Senhor, se case com uma prostituta, lembra disso? Para que ele se casasse com aquela prostituta, representando a aliança de Deus com uma nação prostituta, com uma nação, com um povo imundo, com um povo que Deus havia feito aliança com eles e que eles, mesmo diante do cuidado de Deus, da sua misericórdia, que cercava eles em todo o tempo, mesmo assim eles preferiram cultuar e entregar a sua vida para Baal. Razão pela qual eles foram para o cativeiro babilônico, e aí a história segue. Então, hoje em dia, as coisas não são muito diferentes. Pessoas que foram marcadas pelo Espírito Santo, pessoas que viram, que foram testemunhas da glória de Deus, testemunhas daquilo que Deus é capaz de fazer e muito mais. Pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo, pessoas que num tempo como esse viram, foram testemunhas, ninguém contou, a pessoa testemunhou o poder de Deus. E então agora você vê um se entregando para vaidade, o outro para luxúria, prostituição, poder. E aí o que acontece? Muitos frios na fé. Mas porque estão curtindo a vida, então, na hora que eles estão curtindo, está tudo certo. Só que as coisas vão de mal a pior. Entendeu? Porque muitos, nessa altura do campeonato, já perderam família, adquiriram enfermidades no seu corpo, porque engana-se quem pensa que as coisas vêm de graça, assim, nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás. Não. Da mesma maneira que as pessoas, é um encantamento. Já viu encantamento? Já viu uma fascinação onde é mostrado toda aquela coisa encantada, a pessoa fica, nossa, mas olha o que ele tem para me oferecer, e a pessoa vai lá e fica e pega, e quando de repente ela pensa que ela está ganhando, mas na verdade está perdendo e muito. Não tem uma... Como é que chama?
Acho que não é o Aladim, né? Que o cara mostra, vê as miragens. E ele pensa que ele está ali diante de tesouros e tudo, quando pensa que não, ele é enganado. Então, está diante de miragens, uma ilusão. E é exatamente isso que o diabo tem feito com muitas pessoas. Que antes foram cheios do Espírito Santo, antes viram a glória de Deus, foram testemunhas do poder de Deus, foram instrumentos de Deus para libertar pessoas, para curar, para transformar, e hoje estão nas mãos de Satanás por causa de um vislumbre, por causa de um poder, por causa de uma vaidade humana, e de repente o seu coração se encheu. Mas eu e você, em nome de Jesus, não vamos cair no laço do inimigo. Amém? Nós começaremos cheios do Espírito e terminaremos cheios do Espírito. Começamos tendo testemunhas do poder de Deus e vamos terminar sendo testemunhas daquilo que Ele é poderoso para fazer. Começamos sendo instrumentos, vendo a glória de Deus, e terminaremos vendo a glória do Deus Todo-Poderoso, sendo testemunhas e sendo um instrumento nas suas mãos para a sua glória. Amém? Mas é importante deixar claro essa realidade, para que eu e você não caiamos nessas realidades, naquilo que muitos já têm se enredado. Eu falo isso por experiência própria. Na época que eu aceitei Jesus até o dia de hoje, quanta gente se esfriou. Você está entendendo? Porque começa tudo aos pouquinhos. Não, acho que eu não vou no culto não, porque eu estou cansado. Aí não vai hoje, aí não vai uma outra ocasião, vira uma coisa, né? Da época que a gente aceitou Jesus, que a gente evangelizava, falei para eles que a gente evangelizava na praça ali, aquela pracinha do Campo Limpo, quantas vezes a gente evangelizou? E muitos desses que iam com a gente, hoje não estão mais na presença. Quantas pessoas daquela época, na época que a igreja, a gente tocava, acho que era um culto com 100 pessoas, né? 100, 120 pessoas, não era isso? Mais. Quantas daquelas pessoas estão na presença de Deus? Você está entendendo? As coisas são muito sérias. Elias estava sozinho dentre todos aqueles profetas. Sabe por quê? Porque a ação de Jezabel por trás daquela mulher, a ação maligna, veio para calar a voz profética. Sabe por quê? Porque a voz profética denuncia o pecado. A voz profética, na boca daqueles homens profetas, eles denunciavam e era a voz de Deus ali para trazer o povo de volta. Então ela manda matar a fio de espada aqueles homens. Os únicos que sobraram eram o que Obadias escondeu de 50-50 na caverna e sustentava pão e água, que eles estavam com medo. Com medo. Por quê? Porque a estratégia é calar a voz profética. Você se lembra de João Batista? O que Herodias faz? Perde a cabeça de João Batista. Porque João Batista era uma voz, a voz que clama no deserto. Então, a coisa que mais o diabo vai querer fazer nesses dias é querer fazer calar a voz profética. Introduzindo falsos ensinamentos, uma falsa adoração, um falso altar, uma falsa adoração com misticismo, com coisas misturadas, um fogo estranho, para que a adoração parece que está adorando a Deus, mas só que não.
Você vai em cultos que ali as pessoas estão chorando, se derramando, aparentemente, parece que é um culto a Deus, mas não é. Não é. Eu já vi shows de gente secular, de tantos artistas aí, e que as pessoas, na hora que toca aquela música icônica daquele artista, lembra? Né? Não vou dar nomes, porque senão vai dar bandeira. Na hora que toca aquela música, sabe aquela música, principalmente se for aquele cara que as mulheres adoram, tá? Aí toca aquela música icônica, que é tipo o hino do cara, aí você só vê um monte de gente chorando. Aí quem olha fala assim, nossa, o Espírito de Deus está se manifestando ali, né? As pessoas estão se derramando, estão chorando. É isso? Então, se você vai num culto, ou se você vê alguma coisa e estiver tocando uma música e as pessoas estiverem chorando, não significa que o Espírito de Deus está tocando nas pessoas. Tá entendendo? Porque eu já falei aqui, o Espírito de Deus, ele não quer ele não quer nos emocionar, ele quer mexer no nosso interior, ele quer nos marcar. A verdadeira adoração não mexe só com a nossa emoção, a verdadeira adoração que sobe no alto, ela vem do alto com poder para transformar o nosso interior. Amém? Então, ela introduziu uma falsa adoração, um falso culto. E nós precisamos prestar muita atenção para que eu e você não venhamos a oferecer um culto fake, pensando que estamos adorando a Deus, mas na verdade... E como que eu sei, pastor, que eu não estou oferecendo? Como que eu faço para adorar a Deus? Simples. Que a tua adoração não se limite apenas às quatro paredes da igreja. Quando você estiver no seu trabalho, você está adorando. Quando você estiver na sua casa, você ali levanta e tem um altar erguido, espiritualmente falando, é um altar de adoração. Você está lavando a louça, está adorando a Deus. Ali o incenso está subindo diante da presença. Você está entendendo? Então, todas as vezes que a adoração ela é direcionada para um outro Deus, tem morte. E como que é isso, morte? As pessoas podem estar chorando, mas elas entram, saem, elas se emocionam, mas a vida dela não é transformada. Por quê? Porque só quem tem poder de transformar a vida de uma pessoa é o Espírito de Deus. É essa palavra. Porque se tem uma falsa adoração, logo não tem uma palavra de Deus sendo ministrada. Porque quando a palavra de Deus é ministrada, tem confrontação de pecado. Tem exortação. Então, quando não existe adoração a Deus, tem morte. Tem morte. Quer ver que as coisas são tão sérias quando a gente pensa? Eu já vi muitas vezes, quem aqui você já viu, ou até mesmo você, a gente chorou, se derramou, saiu dali e muitas vezes praticou, cometeu erros, cometeu pecados. Foi, ou não é? Você já viu pessoas assim? Você mesmo talvez já tenha feito isso. Adorou, chorou, se derramou, Senhor, teve misericórdia. Aí foi lá. Por quê? Emoção. É óbvio, a gente estar na presença de Deus, é inevitável nós não nos emocionarmos. Porque nós estamos ali por inteiro. Mas não é só a nossa emoção. É o Espírito de Deus mexendo no interior, mexendo nas estruturas do nosso ser, abalando, estremecendo as nossas convicções humanas e nos voltando para o Evangelho verdadeiro. Não existe não existe uma possibilidade da pessoa ser cheia do Espírito Santo adorando um outro Deus. É impossível isso de acontecer. Você está entendendo?
Como assim? Eu venho para o culto para adorar a Deus, pastor. Mas às vezes eu posso estar aqui no altar, por exemplo, tocando. E aparentemente eu estou tocando para Deus. Mas eu posso estar me mostrando, olha o que eu sei fazer, isso aqui. E aí não é a Deus que eu estou adorando um outro Deus. Que muitas vezes sou eu mesmo. Que muitas vezes é as pessoas. Olha o que eu estou fazendo. Ou eu venho para mostrar para alguém. Você está entendendo? As coisas são simples. Não, tem uma coluna de um Deus chamado Baal escrita. Aí, não é só isso. Eu já ministrei aqui certa vez uma palavra sobre os ídolos invisíveis. E muitas vezes nós precisamos prestar muito atenção para que esses ídolos invisíveis, eles não tomem espaço na nossa vida. Eu já falei isso aqui. Eu sou adorador com guitarra ou sem guitarra. Se eu começar aqui a bater palma e adorar a Deus, o incenso vai subir do mesmo jeito. Tendo instrumento ou não tendo instrumento. Estando na igreja, em casa, no banheiro, aonde for, o altar está erguido, o incenso está subindo e a adoração está indo diante do trono. Tem gente que só adora quando tem plateia. Não, negativo. A minha plateia não é gente. Já começa por aí. A minha plateia é uma só, Deus. É Ele que tem que se agradar da minha adoração, não é gente. Entendeu? O artista lá no mundo é ele que tem que fazer para as pessoas, para agradar as pessoas. Porque as pessoas vão lá e estão pagando, né, para assistir. Agora, na presença do Espírito Santo, seja na igreja, seja em casa, aonde for, o único que tem que se agradar da minha adoração é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem que se agradar. Não há como ser cheio do Espírito Santo adorando outro Deus. É por isso que você precisa rever, e nós precisamos refletir e rever os nossos conceitos para saber se a nossa adoração está indo de fato para o Senhor. Se a nossa adoração é para o Deus que nós servimos. Se a nossa adoração tem condições. Você está entendendo? Como que eu sei se a minha adoração é genuína mesmo? Eu tenho dinheiro, com dinheiro. Eu tenho dinheiro. Tem pessoas que já fica escrito na cara dela, ela tá assim, com a cara meio feia. É porque tá sem dinheiro. Tinha um casal que a gente acompanhava, era assim. Quando tava dinheiro, tava tudo feliz. Aí vinha as crises, meu Deus. Parecia o Tom e Jerry, uma briga de foice, uma briga. Isso mostra quem é o Deus da pessoa. Já conhece gente que quando não tem dinheiro muda o humor? É assim ou não é? É assim ou não é? Estou falando de uma das coisas só. Tem homem, eu conheço homens, que se ele fica um período sem ter relação com a esposa, o humor dele já muda. Pastor, mas vem com ele é casado, ele tem que ter... Sim, meu amigo, mas tua esposa não vai fugir de você, não, em outras palavras. Tá aí. E eu não estou falando isso para que a mulher deixe o cara de castigo. Isso também não tem nada a ver. Isso é ridículo. Eu estou falando de Deus. O falso Deus. Quando o cara muda o humor, tudo aquilo que muda o nosso humor, que muda, é Deus na nossa vida. Se torna Deus na nossa vida. Entendeu? Tinha gente na época que a gente cultuava, o presbítero sabe disso, Fábio sabe disso. Carol sabe disso também. Se o pastor fulano, ou o bispo fulano não fosse, provavelmente alguém já sabia. Aí você chegava na igreja, aquele culto meio vazio, assim, você fala, não, é que o bispo, o pastor não vem hoje. Não é assim? O quê? O que significa isso? As pessoas iam para o culto, não era para cultuar a Deus. Não era para adorar a Deus. Elas iam por causa do pastor. Tá entendendo?
E dentre essas e várias outras coisas. Portanto, não tem como ser cheio do Espírito Santo adorando um outro Deus. Mas quando a minha adoração está subindo, quando a minha adoração com gente, sem gente, com uma pessoa, com 4 pessoas, sem ninguém, como eu já adorei aqui muitas vezes, não importa. Em casa, no banheiro, trabalhando, não importa. A minha adoração e incenso está subindo, então eu sou cheio do Espírito Santo. Porque ele não enche alguém do Espírito Santo para não fazer nada. Então, o povo queria chuva. O povo queria ser abençoado. Mas estavam adorando a Baal. E aí Elias chega naquele cenário em 1 Reis 17, dizendo, é como se Deus estivesse dizendo, o Baal é o Deus da fertilidade, Deus da chuva que vocês estão falando? Pois Elias, não vai chover. E não choveu. Deus ali mostrando quem era o Deus verdadeiro. Quem era o Deus que estava no controle da vida daquele povo. Mostrando para eles que mesmo diante da desobediência deles, ele ainda tinha o controle no céu, na terra, em todo lugar. E o povo queria chuva, mas haviam se corrompido. Como que as pessoas se corrompem nos dias de hoje? Elas querem a bênção sem o Deus da bênção. Elas querem aquilo que Deus pode dar, mas não quer o Deus poderoso. Então, elas não querem um relacionamento. Elas querem apenas aquilo que Deus... Entendeu? Então, nós precisamos entender que o Senhor tem para nós muito mais do que alguma coisa terrena ou alguma necessidade que nós precisamos ser atendida. Deus quer nos fazer testemunhas, como Elias foi testemunha daquilo que Deus havia de fazer naqueles dias. Os céus se abriram, caiu chuva, os céus se abriram, caiu fogo. Os céus estavam abertos, mas não para um povo desobediente. Os céus estão abertos quando somente para aquele que anda na presença, aquele que anda em obediência, aquele que tem a ligação direta com o Senhor, aquele que tem intimidade, aquele a qual o seu altar está levantado, porque Elias restaurou o altar e o povo, porque o altar estava destruído, porque o altar que estava erguido do povo ali, todo aquele povo idólatra, era o altar que eles erguiam para Baal, então não tinha chuva para eles. E aí alguns detalhes dessa palavra. A primeira coisa muito interessante é que Elias pede para não colocar fogo. Elias pede para não colocar fogo. Tá entendendo? Por quê? Para que não haja nenhuma simulação. Porque qual era o desafio? Era que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Então, não coloque fogo nenhum. Não faça nenhuma maracutaia, não faça nada aí, não dê nenhuma palhazinha, nenhuma fumacinha, nada. Para ninguém dizer que não, a Baal respondeu com fogo. Negativo. Negativo. Para que se não bata tambor e ninguém fique ali iludindo as pessoas com uma música ou enfeitando ali, sabe, encantando as pessoas para que elas acreditem que Baal respondeu com fogo. Então, Elias diz, não coloque fogo, para que não haja simulações. E nesses dias há tantas simulações. Tantas simulações. Certa vez, ouvindo
um testemunho de um cara, ele estava no altar, viu a mulher orando em línguas. E aí ele olhou assim, e tinha uma outra moça, pastora do lado. Ele falou, nossa, a mulher está cheia de espírito. E a outra pastora, que tinha discernimento, falou assim, não está cheia de espírito coisa nenhuma. Ela está endemoniada. E foi lá, botou a mão na cabeça, caiu endemoniada. Sabe aquela coisa que parece, mas não é? Parece, mas não é. Cuidado com as simulações, porque são essas simulações que muitas vezes têm enganado muitas pessoas e tirado da presença de Deus. Eu nunca ouvi tantos relatos de pessoas que saíram se é que um dia estiveram na presença, mas saíram da igreja e foi servir a demônio. Foi servir demônio. Foi receber passe, foi receber, sabe? Você está diante de um Deus todo-poderoso. Ele não tem muito poder, ele tem todo o poder. Vou repetir, ele não tem muito poder, ele tem todo o poder. E aí a pessoa trocar algo por causa de uma simulação, porque viu um sinal, porque viu isso, porque viu aquilo. Irmão, em Apocalipse o texto vai dizer que o falso profeta vai fazer até fogo cair do céu e vai fazer sinais e vai enganar muita gente. Portanto, não acredite nem fique encantado por causa de sinal de A, de B, de C. Tem pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, buscando atrás de sinal, mas não querem o Deus verdadeiro. E muitas dessas pessoas estão pulando de igreja em igreja e muitas delas não vão subir na hora do dia da vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque estão atrás de sinal, atrás de mágica, atrás de fantasia, não, de entretenimento gospel. O que Deus tem para mim e para nós não é um entretenimento, não é uma simulação. Não tem simulação na presença. Se o poder vem, ele vem mesmo e transforma. Se o fogo desce, ele desce mesmo, consome o pecado, consome a imundícia e transforma quem toca. Não tem simulação. Aí as pessoas às vezes falam, como as pessoas são mal, sabe, aprenderam mal. Elas vêm a um culto que muitas vezes, mas vem que tocou aquela musiquinha assim, tal. O pastor não gritou, não falou assim, então acho que não é de Deus. Quem disse? Quem é a gente para querer dizer como o Espírito Santo tem que falar, se é só assim que ele sabe falar? O Espírito de Deus só tem um jeito de falar? O Espírito de Deus só tem um jeito de falar? Não. Eu já vi gente sem dar um pio, sem falar alto nada, pregando, mas ali o Espírito de Deus falando, ensinando, você fica assim, ó, não tira o olho, porque ali o Espírito está ensinando, está mostrando, está exortando, está conduzindo, ensinando a cada um. Já tem outros que usam de outro jeito mesmo. E cada um na sua multiforme graça. Agora, Elias pede para não tocar fogo, sabe para quê? Para que não haja fogo estranho. Para que ninguém simule nada. Aí alguém olha e fala assim, não, mas é de Deus ali, ó. É de Deus. Cuidado quando você olhar e ver algo e não ser enganado. Sabe por quê? Muitas pessoas são enganadas e veem simulações e acham que é de Deus porque falta o Espírito Santo. Falta o discernimento para entender. Irmão, quem tem um pouco de discernimento, tem a presença do Espírito Santo, quando vê algo assim, já sabe que é de Deus, porque não é.
Às vezes a pessoa não sabe explicar, mas sabe que não é de Deus, ponto. E muitas vezes tem pessoas que são enganadas. Falei aqui, a pessoa viu o cara, a mulher orando em línguas e achou que era de Deus. E a mulher estava endemoniada. Pastor, mas como que eu vou saber? Discernimento. O Espírito de Deus vai... Gente, não precisa de muito. Você tem a vida da simplicidade ali. O relacionamento com o Espírito Santo, ele já logo te dá. Tipo, isso aí não é eu não. Ponto. Ele não precisa nem te dar aquela explicação teológica e te dar uma foto. Ele simplesmente vai falar assim, você vai entender. Não é não. Não é Deus não. Aí quando você vê aquele cicinho tranquilo, você já percebe, é o Senhor está aqui. O Senhor está presente na casa. Você está entendendo? Não precisa não, às vezes ele vem com o cicinho tranquilo mesmo. Ele vem, mas toma todo mundo assim, ó. Ninguém consegue falar nada, ninguém consegue ficar perdido, pensando na morte da bezerra, não. Está todos concentrados na presença. Por isso Elias pediu para não colocar fogo, para que não houvesse simulação, porque era o Deus que respondesse com fogo que era Deus. Então, o fogo só poderia vir de um lugar, do alto. E aí, ele faz outra coisa, detalhe interessante, é que ele restaura o altar em 1 Reis 18:30. Ele fala, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, ou quebrado. Por que o altar estava em ruínas? Por que ele teve que reparar? Se uma coisa precisa ser reparada, é sinal que o que aconteceu? Foi destruída. E aí vem algo pior ainda. Homem e mulher de Deus não pode ter um altar em ruínas na sua vida. Você não pode permitir, tem que ter um altar de adoração na tua casa. Tem que ter um altar de adoração na tua casa. Amém? Ah, mas eu moro com mais gente. Não importa. No teu quarto, faça um altar de adoração. E detalhe, um lugar que não tem um altar para Deus, vai ter um altar para um outro Deus. Vou repetir, um altar que não tem um lugar onde não tem um altar erguido para o Deus poderoso, para Jesus, vai ter ali um altar para um outro Deus. Quantas casas nós já fomos visitar e tinha um altar ali, um altar para um outro Deus, um altar para o sexo. Quantas casas não tem um altar? Por que não tem altar para Deus? Porque tem um altar de prostituição. Por que não tem? Porque tem um altar para bebedice, para o Zé Pilintra, lá naquela casa. Você sabia que o negócio que o pessoal chama de barzinho, aquele é um altar para demônio, viu? Não permita isso na sua casa. Sim, senhora. Cuidado com os objetos, com aquilo que você monta na sua casa. Não é misticismo não, tá? É só, dependendo do que você coloca, você está habilitando. Você está dizendo, esse aqui é o teu. Não, pastor, mas ninguém se prostra lá não, meu amigo, não precisa se prostrar não. A primeira coisa que eu te pergunto é, o que aquilo está fazendo na tua casa? Já começa por aí. Tem casas que você entra, já tem um negocinho ali, uma vela acesa, não tem? Aí isso é mais descarado, né? Tô falando de coisas assim também que não são tão explícitas. Então, tantas outras coisas. Às vezes tem o altar, sabe o altar do ringue? Sabe o altar do ringue? É o altar da discussão. A casa já tem o altar. Chegou em casa, já tem o quebra-pau lá.
É, já tem o altar da discussão, porque sempre tem briga e discussão na casa. Você pensa que é brincadeira? Quando tem briga numa casa, tem demônio sendo habilitado. Então, em nome de Jesus, altar de Deus tem que estar levantado na tua casa. A tua casa tem que respirar adoração. A tua casa precisa ser envolvida pela presença de Deus. A tua casa tem que ter adoração o tempo todo lá. Se não é você, é teu filho. Se não é teu filho, mas em todo o tempo. Sabe por quê? Porque quando tem adoração, não tem o altar levantado ali, não tem espaço para outro Deus e nenhum outro altar ser levantado na tua casa. Amém? E terceiro, ele derrama água. Sabe o que ele derramava? E é interessante porque ele derrama água quantas vezes? Só quem leu. Quantas vezes Elias derrama água no altar que ele levantou? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Ó aqui, ó. 34. Então disse, encher a água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, faz a segunda vez e fizeram. Faz a primeira vez e fizeram. Faz a segunda vez e disse ainda, fazei terceira vez e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego que encheu de água. 3 vezes. Por que ele faz isso? Para não haver nenhuma possibilidade de fogo estranho. Sabe por quê? Porque naqueles dias já tinha um fogo estranho no meio do povo. Então ele derrama água sobre o altar 3 vezes. A água, ela apaga o fogo estranho. E aonde tem fogo de Deus, não tem espaço para fogo estranho. Amém? Tem 2 elementos ali. Um veio da parte do próprio Elias mesmo, que era a água. A água que traz a limpeza. O povo naqueles dias precisava de um tempo de purificação. Precisava da santidade voltar para o povo novamente. Santidade ao Deus poderoso. E nesses dias, uma das coisas que vai nos diferenciar do mundo é a santificação. Quanto mais santificação, mais diferentes seremos. A diferença da igreja e do mundo é ela ser completamente diferente do mundo e não parecido com ele. Muitos lugares, meu Deus, até o jeito do povo se vestir é igual ao do mundo. Que diferença existe? A pessoa muitas vezes está na igreja e está vestida de um jeito que ao cabe, a pombagira está ali presente. O sangue de Jesus tem poder. A água traz a purificação e a santificação e apaga todo e qualquer fogo estranho na nossa vida, porque o altar de Deus não pode ter fogo estranho. O altar de Deus erguido na nossa vida, nós não pode ter fogo estranho. O que é fogo estranho? É um jeitinho aqui, é um jeitinho brasileiro aqui. Não, mas é só uma olhadinha aqui. Não, mas é só uma ficadinha aqui. Não, mas é só um palavrãozinho aqui. Não, mas é só uma mentirinha aqui. Não, mas é só uma coisinha aqui. Não tem coisinha aqui, nem acolá e nem em outro lugar. Se muitas vezes nós cometemos erros, nós vamos lá, nos confessamos e temos nojo daquilo. Não gostamos daquilo, ponto. Porque pecado na vida de crente, entenda bem, pecado na vida de crente, a diferença do crente e da pessoa do mundo é que o pecado na vida de um crente é um acidente. Não é um só love ali, não é um vizinho, não é um amigo que toda hora está batendo na sua porta. Negativo.
O que está no mundo, ele vive, se lambuza e está no pecado mesmo. O crente é um acidente. E ele tem nojo e ele se arrepende, tá? Então, o altar de Deus não pode ter contaminação e nem sujeira. A água traz a purificação e a limpeza no altar. Amém? E é necessário nesses dias ter uma diferença do altar de Deus, porque tem um tantão de altar erguido por aí, mas o fogo não está caindo. Tem um monte de altar aí. Mas ali tem um fogo, pastor. É fogo estranho. É fogo que alguém foi lá e... Mas do alto não veio. Do alto não veio. Sabe por quê? Porque tem imundícia, tem sujeira, tem coisa escondida no oculto. No altar de Deus não tem coisa escondida. No altar de Deus tem santidade, tem limpeza de coração. Tem muitas vezes gente quebrantada porque erra, comete erros, mas tem arrependimento genuíno, tem quebrantamento e tem vida no altar. Porque no altar de Deus não tem fogo estranho, mas tem adoração sendo erguida diante do Senhor. Não tem fogo estranho, não, meu filho. Tem essa conversa, não, de que, não, agora a igreja, a coisa é moderna. Tem coisa moderna negativo. Que moderno, que a palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Cuidado com o altar na tua casa. Não abra mão. Que altar que você está ensinando, que quem tem filho aqui, que altar que você está ensinando para os seus filhos a ele erguer? Se as crianças que ficam penduradas aí no celular o tempo todo, cuidado. Hoje mesmo a Esther estava ali vendo, eu estava vendo um desenho ali com ela, vendo o desenho que ela estava vendo. Aí eu falei, é tal desenho isso aí? É, pai, como o senhor conhece? Eu falei, esse desenho aí que você está assistindo é do meu tempo. Aí eu falei, é assim, acontece assim, assado, não é? É sim. E toda hora que eu tô ali, eu vou, desço para pegar um café, saio para trabalhar. Toda hora eu tô assim, passo ali e vejo ela assistindo. Tô só olhando, vendo. Por quê? Porque não pode ter, porque a gente precisa ensinar para os nossos filhos o altar que é levantado. E hoje ela estava lá lavando a louça dela, não sei o quê, e estava lá. De dentro para fora, de dentro, mas a igreja será. Eita, sobe aí. Sobe o incenso e o fogo desce. A gente precisa, nós é que ensinamos aos nossos filhos a levantar o altar. Quando fala altar, meu amigo, o altar não é físico, é espiritual. Amém? Fecha os teus olhos. Talvez na tua vida e na tua casa o altar esteja em ruínas. Hoje é o dia de você levantar. Comece a orar aí no teu lugar. Comece a levantar esse altar na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Nós retiramos do altar, Senhor. No teu altar não tem sujeira, não tem imundícia, não tem fogo estranho. E nós denunciamos na nossa vida todo fogo estranho. Vem com água, Senhor, purificar. Em nome de Jesus.
purificar, em nome de Jesus. Nós denunciamos todo fogo estranho, a adoração que mexe apenas com a emoção, a simulação da adoração, a simulação do teu espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Não vai ter fogo estranho, simulação de nada. A nossa adoração vai ser genuína mesmo. Vai ter arrependimento genuíno. Em nome de Jesus, eu denuncio nesta hora todo falso arrependimento que tem lágrimas, mas não tem fruto. Em nome de Jesus, no teu altar tem arrependimento, porque Elias quebrantou o coração dele ali e ele restaurou o altar. E ele clamou e o fogo desceu. E o povo disse: só o Senhor é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E quando Elias perguntou antes a quem servis, o povo não tinha resposta para dar. Em nome de Jesus, que caia por terra na nossa vida toda indecisão. A gente não quer deixar de estar na igreja, mas não quer fazer também o que é certo. A gente não quer deixar a presença de Deus, não quer deixar de ir à igreja, mas não quer também se consertar e se arrepender e fazer aquilo que agrada a Deus. Está quebrada em nome de Jesus essa indecisão, essa vida, essa coisa dupla, não! Em nome de Jesus, hoje nós declaramos na nossa vida, na nossa família, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, erga o altar na tua casa. Vocês que estão aqui, vocês vão fazer um compromisso, vocês vão erguer o altar. Não precisa ser um culto de 5 horas, não. Pega lá na tua casa ali, em 30 minutos, 40 minutos ali, ergue o altar, começa a adorar com sua família. Comece a orar e buscar a presença de dentro da tua casa ali mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega com teus filhos. Erga um altar de adoração que eles aprendam, para que eles sejam ensinados. E quem o altar está em ruínas, pastor, só tem eu. É você mesmo, só você mesmo. Começa com você e depois chega mais, vem mais gente. Porque quando a presença de Deus se manifestar dentro da sua casa, as pessoas vão querer curiar para saber o que é que está acontecendo naquele quarto, que a presença de Deus está lá. Amém? Em nome de Jesus. Presbítero, não sei se você tem o costume de fazer isso com a Gabi, mas às vezes que ela estiver aqui, se a mãe dela não faz você. Pega ali uns 30 minutos ali, filha, vamos adorar Jesus? Pega ali, põe uma música de fundo, cria uma playlist lá de adoração com a Gabi e acabou. E vai ali e a presença de Deus vai se manifestar. Para que ela aprenda desde já. Se a mãe dela não ensina, você vai ensinar e acabou. Ela vai crescer sabendo qual é o altar de Deus verdadeiro. Qual é a adoração verdadeira, porque está espalhado aí de tanta coisa, ela já vai saber distinguir. Isso aí não é altar de Deus, não. Isso daí é. Como muitas vezes ela já sabe, né? Fui lá naquela igreja, mas, né? Porque vem aqui ver aquilo que nós fazemos. Então, em nome de Jesus, cada um de vocês, Flavinho, se sua mãe, o Johnny nem sabe o que é isso, ensina você, o Joãozinho. É seu irmão, você tem autoridade sobre ele. Joãozinho, vamos aqui adorar. E como ele é menor, então ele já sabe como adorar, porque ele vem aqui. Vamos adorar aqui um pouquinho.
Em nome de Jesus. Toda semana, tal hora, a gente vai aqui. 20 minutos. Porque, né, para não se cansar, 20 minutos, Joãozinho. Vem aqui, vamos adorar Jesus. Em nome de Jesus. Jesus quer marcar a tua vida. E ali o Espírito de Deus vai se manifestar. Não tem outro caminho. Se o altar está levantado, o fogo vai descer, ele vai ser, aquele menino vai ser marcado. Porque tem muitas sentenças, muitas coisas sobre a vida daquele menino, mas assim como ele marcou a tua vida, quando está te marcando, vai marcar ele também. Em nome de Jesus. Pega você, a Dayara. Em nome de Jesus. Amém? É assim que funciona. Lucas, você na sua casa também é só eu, é só você mesmo. Mas começa só você. Quando os seus pais tiverem, mas que negócio é esse que está diferente? Vai querer bater lá, vai querer saber o que está acontecendo. Amém? Em nome de Jesus. Não permita fogo estranho na tua casa. Amém? Não permita. A palavra de Deus diz que você tem o Espírito Santo no teu coração ao altar do Senhor. Pede para o Senhor purificar nessa noite o teu coração, os teus sentimentos, a tua mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a pedir para o Espírito Santo limpar o teu interior, para cheia, fala, Senhor, limpa o meu coração. Senhor, limpa os meus sentimentos. Senhor, limpa os meus pensamentos. Limpa o meu interior nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, traz a limpeza no meu interior. A palavra de Deus diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor é aquele que manda fogo do céu. Pede para Ele reacender a chama no teu interior. Pede para Ele tirar toda a frieza espiritual. Pede para o Espírito Santo tirar do teu interior toda a frieza. Em nome de Jesus, pede para Ele lavar o teu interior com as águas do Espírito. Pede para Ele purificar o teu interior. O fogo de Deus, ele é fogo consumidor. O fogo de Deus, ele vem para limpar, ele vem para purificar, ele vem para transformar. Deixa o Senhor transformar o teu interior. Eu estou te convidando a buscar o Espírito Santo de Deus. Não tem sentido estar na casa do Senhor, receber a palavra do Senhor e não falar, Senhor, manda fogo do céu, Senhor. Limpa o meu interior. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. O teu coração não pode ter outro Deus que não seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Não pode ter idolatria no teu coração. O dinheiro não pode ser o teu Deus. A tua alma, a tua emoção não pode te governar. Quem governa o teu interior são os princípios espirituais do Espírito de Deus. Você não é governado pela tua alma. Você não é governado pelos teus achismos. Você não é governado por aquilo que não vem do Senhor. Os desejos descontrolados da carne, a concupiscência da carne, não é o teu Deus. Não é o teu Senhor, não te governa. Altar é lugar de sacrifício. Mortifica a tua carne nessa noite. Pede para o Senhor reacender essa chama. Altar é lugar de renúncia. Altar é lugar de manifestação do poder de Deus. O Senhor quer manifestar o poder dele no teu interior nessa noite. Senhor, manifesta o teu poder no nosso meio. Reacende a chama, Senhor. Só o único Deus, o único Senhor é Jesus Cristo. Mas o Cordeiro se entregou em meu lugar. O que não pode
de vida se tornou o sacrifício. Acende a chama, em nome de Jesus, tira todo o fogo estranho, toda motivação errada. Senhor, se a motivação de te servir estava errada, se a motivação de te adorar estava errada, libera essa noite. Eu falo em meu coração. Os sacerdotes prepararam o altar, mas quem mandou o fogo do céu foi Deus. A parte do preparar o altar sempre vai ser sua. O sacerdote tinha que tirar a cinza e manter a chama que um dia foi acesa pelo Senhor acesa. Manter a chama acesa é uma responsabilidade sua. Já queimou hoje? Então você tira a cinza e prepara a lenha para queimar novamente. Responsabilidade de manter a chama acesa. Não precisa trazer fogo de outro lugar para acender a chama que o Senhor já derramou no teu interior. Aleluia. Oh. Aleluia. Você que nos assiste, o altar foi restaurado. Elias restaurou o altar naqueles dias e o povo restaurou o seu altar de adoração juntamente com ele. Agora é responsabilidade sua e de cada um que está aqui permanecer com o fogo aceso e o altar erguido e não permitir que fogo estranho entre. Então, em nome de Jesus, não permita sujeira, não permita fogo estranho dentro da tua casa, um outro altar erguido, mas neste altar tem sacrifício, tem renúncia, tem a presença de Deus e tem adoração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.